Seja bem-vindo, bem-vinda, aqui Frei Edson Matias. Vamos dar continuidade aqui, várias aulas já aqui sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos meditando sobre a vida de oração cristã. Então aí tem várias aulas já aí gravadas, né? Já está aí, só você voltar. Está na playlist, é fácil de encontrar. Você pode entrar no meu canal e procurar playlists. E aí você vai encontrar sobre a vida de oração. Muito bem, dando continuidade, estamos nesse número 2683 do Catecismo. Você também pode falar 2683. Normalmente, entre nós, a gente fala, para facilitar, 2683. Muito bem, se você quer contribuir com esse trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube, basta aí você associar o canal e acho que tem os valores aí, eu acho que tem R$14, também tem um Apoia-se que você pode partir de R$5,90 por mês. Muito bem. Guias para a oração, uma nuvem de testemunhas. Bom, as testemunhas que nos precederam no reino, especialmente aquelas que a Igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo da sua vida, pela transmissão dos seus escritos e pela sua oração atual. Então a gente tem que entender, né, que a intercessão dos santos não é simplesmente porque eles estão lá no céu, né, como se bem distante, não. Então nós temos o exemplo da sua vida que ressoa até hoje, né, pelo exemplo de sua vida, sua história ressoa ainda hoje no nosso meio de tantos homens e mulheres, né? E também por seus escritos, muitos deixaram escritos, orações, trataram sobre a espiritualidade, e nós temos assim, uma riqueza impressionante, né, na nossa igreja, e muitos desconhecem, então é preciso a gente aprofundar nesse conhecimento, saber que existe esse caminho muito profundo, né? Então imaginemos Santa Teresinha, Santo Inácio, Santa Teresa, João da Cruz, os pequenos ditos, né, vamos dizer assim, escritos de São Francisco de Assis. Então nós temos muita coisa. Eles contemplam a Deus, louvam e não cessam de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra. Ou seja, também esse aspecto da intercessão, né, que eles exercem também junto de Deus. Tendo entrado na alegria do seu Senhor, foram estabelecidos à frente de muita coisa. A sua intercessão é o mais alto serviço que presta ao desígnio de Deus. Ou seja, se preocupam com a salvação de todos. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e por todo o mundo. Então, assim, para enriquecer, né, a gente percebeu que não é somente pedir ao santo, mas é também conhecer a sua vida, né? Porque se a gente fica só nessa parte de pedir e não conhece a vida do santo, a gente não aprofunda na espiritualidade, nessa riqueza, nos carismas do Espírito, né, dado à sua igreja. A comunhão dos santos desenvolve-se ao longo da história das igrejas, diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus pelos homens pode ter sido transmitido com o espírito de Elias. O foi a Eliseu e a João Batista, para que haja discípulos que partilhem desse espírito. Uma espiritualidade está também na confluência de outras correntes litúrgicas e teológicas de testemunha, a enculturação da fé num determinado meio e na respectiva história. Podemos trazer o exemplo de Francisco de Assis, né? Naquele momento da Idade Média, já havia movimentos pauperísticos, né? Ou seja, movimentos que tinham como espiritualidade o viver simples, sem nada de próprio, e surge Francisco de Assis, esse homem obediente a Deus, obediente à Igreja, né? E se encarna o Evangelho nessa história, né? Onde que se desvinculava muito, né, as grandes liturgias dos mosteiros, o clero e o povo às vezes ficavam sem conhecer essa riqueza, sem conhecer a espiritualidade, o modo de viver cristão, né?
E Francisco foi esse que, abrindo-se ao Espírito, ele vive de forma simples no dia a dia, revelando a todos que qualquer um poderia viver, né? Basta ter boa disposição e contar com a graça de Deus. As espiritualidades cristãs participam na tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis. Refletem, na sua rica diversidade, a pura e única luz do Espírito Santo. Imaginemos o seguinte, que existe várias escolas, né? Ou seja, vários... É difícil, assim, não é difícil, mas toda comparação ela carece assim, né, de concretude, mas serve para a gente entender, né? Por exemplo, a gente pode comparar com escola ou cursos, né? Ou seja, aquele modo apresentado pelo santo, que na realidade é um dom de Deus, né? Não é simplesmente Francisco por Francisco, por exemplo, ou Teresa por Teresa, não. Nós não seguimos Teresa, nós não seguimos Francisco por eles mesmos, mas o carisma que foi revelado a eles, e eles respondem a essa força do Espírito Santo. E aí nós temos estas correntes, essas escolas, né? Vamos imaginar também como rios. Nós temos vários rios, né? E cada um tem seu jeito, tem suas curvas, tem sua água, tem seus peixes. Assim também esse carisma aí despertado nessas pessoas. E cada um tem seu jeito de ser, seu modo de ser, né? Essa é uma riqueza. O Espírito é verdadeiramente o lugar dos santos. E o santo é para o Espírito um lugar próprio, pois se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Olha que coisa bonita, né? O Espírito é verdadeiramente o lugar dos santos. Vamos imaginar aqui também um grande lago onde que esses santos adentram. Então é neste conviver com o Espírito, essa familiaridade com o Espírito. E o Espírito encontra nessas pessoas um lugar adequado para desenvolver seus dons. Servos da oração. A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Então, é o primeiro lugar. Veja que nós não falamos a igreja, né? A igreja como lugar, como templo. Não, aqui nós falamos como templo espiritual, a família é o primeiro lugar. Fundada no sacramento do matrimônio, é a igreja doméstica. A gente precisa falar mais sobre isso nas nossas pregações, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem e pensam que igreja é só quando elas chegam no templo. Não, a igreja doméstica é a família, na qual os filhos de Deus aprendem a orar em igreja. Olha só que bonito, né? Aprendem a orar em igreja, né? A família é uma igreja. E a perseverar na oração, particularmente para os filhos pequenos. A oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, pacientemente despertada pelo Espírito Santo. Aqui nós tocamos numa concepção bonita e ao mesmo tempo desafiadora nos tempos atuais. É na vida cotidiana, na vida da família, o pai e a mãe ali, né? Imagina só, uma criança que vê seu pai e sua mãe rezando. A criança está crescendo, né, ali seu 2 aninhos, e ela está vendo os pais rezando. E ela vai, isto afeta na sua memória, que é afetiva, né? A memória não é simplesmente um conteúdo cognitivo, mas é uma memória afetiva. Então ela vê que o pai e a mãe estão fazendo coisa importante, né, que está ali, e aí o pai e a mãe ensina ali direitinho, vamos ficar aqui rezando, né? Então ela vai aprendendo. Os ministros ordenados são também responsáveis pela formação na oração dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Servos do bom pastor são ordenados para guiar o povo até as fontes da vida da oração. A palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal, hoje de Deus nas situações concretas. É aquilo que eu falo bastante aqui no canal,
o nosso papel de ministros, né? Padres e também as irmãs religiosas, os consagrados de forma geral, né? Mas principalmente que os ministros ordenados. O nosso papel importante de despertar a pessoa para Deus, para a vida de oração. O que é a vida de oração? O que é? Despertar a pessoa para Deus, ou seja, essa pessoa adentrar no diálogo com Deus. Principalmente, né, a questão da escuta, que hoje está difícil, né? Hoje a escuta, meus irmãos, como está difícil. E sempre falo aqui que nós devemos cada vez mais despertar a pessoa para a autonomia. Autonomia diferente de individualismo, tá, gente? Por favor. É que a pessoa ela adentre em oração ela mesma. Nós estamos num risco muito grande de ter católicos passivos, né? Somente escutam, né? Imagina você aí me escutando, que bom que você está fazendo isso. Mas melhor ainda se compreende isso na sua vida. Sou eu, né, você que deve buscar a vida, o diálogo com Deus e não simplesmente parar aqui com um vídeo do YouTube. Não, porque aí você seria um católico simplesmente passivo e não se abriria a graça de Deus na sua vida de oração. Muitos religiosos têm consagrado toda a sua vida à oração, depois dos anacorretas do deserto do Egito, eremitas, monges e monjas têm dedicado o seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão pelo seu povo. Então são formas de vida. As monjas e os monges enclausurados, por exemplo. Aqui nós temos exemplos das primeiras pessoas que saíram, viveram sozinhas no deserto ou em regiões assim menos habitadas, né? Dedicaram toda a sua vida à vida de oração. A vida consagrada não se mantém nem se propaga sem a oração. Também nem a família, gente, né? Não somente a vida consagrada, de religiosos, religiosas, padres, não. Todos nós, né? Família, todos, não há como, desculpa, estou falando por espanhol. Não há como, né? Não há como, né, viver a vida cristã sem oração. É uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual da igreja. A catequese das crianças, dos jovens, dos adultos visa a que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, para que dê fruto numa vida nova. Então, a catequese sempre deve estar associada à palavra de Deus. Catequese não é escola de religião. Meus irmãos, como isso foi forte, infelizmente ainda tem, né? Como se fosse uma escola, uma escolinha de religião. Isso é muito triste quando a gente vê isso, é muito triste, porque isso não permite à criança, o pré-adolescente, a ter uma boa imagem do que é a religião. Eu sei que aqui a gente sempre preza por falar coisas boas, né? Mas a gente também tem que mostrar ou ajudar as pessoas a compreender que a nossa catequese não pode ser escola de religião, porque isso afugenta esses futuros jovens. Em vez de ajudar a eles a entrar em diálogo com Deus, faz com que eles criem como que uma aversão às coisas religiosas. Infelizmente, ainda existem essas catequeses, né, que são más catequeses. Por isso que há a necessidade urgente, todas as paróquias, comunidades, a formação atualizada, a espiritualidade, né? O primeiro sinal de gravidade é uma catequese que não tem a palavra de Deus. Se não tem, já, meu irmão, precisa reformar essa catequese com urgência, né? O pároco, os vigários, né, os coordenadores têm que botar a mão na consciência e ver a gravidade que está aí uma catequese sem as Sagradas Escrituras, para adentrar essas crianças e adolescentes no diálogo com Deus, né? A catequese também é um momento em que se pode purificar e educar a piedade popular, ou seja, sair da superstição, porque muitos trazem superstições.
Ai, foi Deus que quis, é Deus que quer, é Deus que faz, né? Fulano morreu porque foi Deus que quis, a tragédia do furacão foi Deus que quis. Essas concepções totalmente absurdas que muita gente tem na cabeça. Infelizmente, a criança, a adolescente, às vezes chega com essa concepção, né? Porque isso foi desenvolvido na casa dela, né, de alguma forma, e aí tem que superar isso. Muitas crianças traumatizadas, sim, já encontrei. Outro dia fiz um velório de uma criança e o irmãozinho estava perguntando por quê, né? O irmãozinho já tem possibilidade de já entender, né? Porque com certeza ele escutou que ali, ou da avó, do vô, que foi Deus que quis, né? Seu irmãozinho morresse. Olha só a concepção totalmente equivocada, criando trauma, né? Criando um trauma aí afetivo, danificando a futura relação dessa criança com Deus. A memorização das orações fundamentais oferece um suporte indispensável à vida de oração, mas é importante que se faça saborear o seu sentido. Então não é só decorar, né? Grupos de oração e até escolas de oração são hoje um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração na igreja, na condição de irem beber as fontes autênticas da oração cristã. Então tem as oficinas de oração, né, muito conhecida aí, fundado por Inácio de Laranhaga. Nós também temos a espiritualidade aí inaciana, né, tem várias escolas de oração. A preocupação com a comunhão é sinal da verdadeira oração da igreja. O Espírito Santo concede a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e discernimento, em vista deste bem comum que é a oração. A direção espiritual tão ausente hoje em dia, né? Temos que rezar mais para aparecer mais diretores. Aqueles e aquelas que de tais dons são dotados são verdadeiros ministros da tradição viva da oração. Por isso que a alma que quer progredir na perfeição deve, segundo os conselhos de São João da Cruz, olhar em que mãos se põe, porque qual o mestre, tal será o discípulo, e tal pai, tal filho. Gente, eu quero comentar uma coisa aqui, que eu tenho uma preocupação que tem surgido muito entre nós, assim, dentro da igreja, né? Aqui na internet, dentro da igreja, falsos diretores espirituais. O que é falso? Colocando medo nas pessoas, medo de Deus. Na intenção de defender e aprofundar a doutrina, eles metem mais medo, né? Aí nós podemos chamar de abuso psicológico. Isso é bem grave, né? Isso é bem grave, isso é bem sério. E também, às vezes, presencialmente, né? Nas paróquias ou em algumas cidades tem pessoas assim, às vezes religiosos até, né? Que tem algum problema psicológico e colocam medo nas pessoas, pregando mais o pecado do que a salvação, mais o diabo do que a salvação, mais o inferno do que o céu, né? E causando aí estragos na vida espiritual das pessoas. E ainda o guia, além de sábio e discreto, é mista que seja experimentado, ou seja, tem uma caminhada. Então assim, gente, a recomendação para uma direção espiritual é que procure pessoas mais experimentadas, né? Então assim, muito jovens, às vezes, assim, recém-ordenados, ou uma coisa é a confissão, né? Outra coisa é a direção espiritual. Então, espera mais um pouco, a pessoa precisa caminhar um pouco, o sacerdote precisa caminhar um pouco, alguns anos, 5 anos, né? Para ter uma experiência de confissão, para ter uma experiência, a não ser que seja uma pessoa aí, é mais rara, que já tem dons, né? Que também estuda, mas eu recomendo assim sempre pessoas que têm mais de 30 anos, mais de 40, que já passou por crises na vida, que sabe qual a dificuldade de ter de caminhar em sua vocação, né? Então tem que lembrar disso. Porque se o guia não tem experiência do que é puro e verdadeiro espírito, não atinará a caminhar nele quando Deus lhe dá, nem ainda o poderia entender, ou seja, a pessoa imatura, né? Bom, vamos falar dos lugares. É importante, viu, lugares, né? Mas no espírito nós podemos rezar em qualquer lugar. É verdade, mas tem os lugares significativos.
A igreja, a casa de Deus, é lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial. É também um lugar privilegiado para a adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável não é indiferente para a verdade da oração. Então é importante a gente ter lugar, né? Também lugares que proporcionam aí a intimidade, o silêncio. Por favor, gente, nada de ficar tirando foto, tá, gente? Vamos parar com isso, né? Chegou na igreja, tem que ir ali, faz a genuflexão, já vai tirar foto. Não, gente, para com isso, né? Para partilhar no Instagram, não faz isso não. Para que você está fazendo isso, né? É claro que em outro momento você pode tirar a foto, até mesmo para evangelizar nas redes sociais, não há problema, né? Mas nem já chega para rezar e o que mais se preocupa é tirar foto para partilhar. Estou aqui rezando, olha só. Não, para com isso, né? É feio. Bom, para a oração pessoal pode servir um recanto de oração com a Sagrada Escritura e ícones de imagem, para aí se estar no segredo diante do Pai. Numa família cristã, esse gênero de pequeno oratório favorece a oração comum. Então, é interessante ter um espaço na sua casa de oração. Interessante, uma vez, vou contar isso para vocês, que eu fui na casa de uma paroquiana há muitos anos atrás. E ela muito de oração, assim, né, no sentido de sempre participar dos movimentos pastorais. E eu naquela expectativa, né, vou na casa dela, então ela deve ter um espaço de oração, porque é uma pessoa muito devota. Aí quando eu cheguei não tinha, né? Eu fiquei assim surpreendido, né? Porque é comum, né? A gente estabelecer um lugarzinho, uma mesa, né, um altarzinho. Algumas pessoas, é claro que não tem muito pequeno na casa, mas pode botar a imagem em algum lugar, né? Mas é bom ter esse lugar. Nas regiões onde existem mosteiros, tais comunidades estão vocacionadas para favorecer a participação dos fiéis na liturgia das horas e permitir a solidão necessária para uma oração pessoal mais intensa. Quem dera se os leigos e leigas, né, pudessem conhecer essa riqueza dos retiros pessoais, do retiro em casal, mas isto, pelo menos, quando estava aí trabalhando no Brasil, olha, é raríssimo, né? As pessoas se disporem a elas mesmas, né, em começarem a fazer alguns retiros anuais, por exemplo, um final de semana por semestre, né? Quem tem férias talvez pode tirar aí 4 dias de suas férias para fazer um retiro numa chácara, né? Sei lá, num lugar tranquilo. Infelizmente isso é muito raro. E aí você está perdendo um grande, né, momento, uma grande oportunidade de estar num lugar onde que a pessoa pode fazer isso. As peregrinações evocam a nossa marcha da terra para o céu. Nós temos as peregrinações, né? Às vezes caminhada a santuários. Não é o santuário pelo santuário, mas é todo o processo, né? E que a pessoa ela faz, né? A preparação, o caminhar, o aproximar, o chegar, né? O participar da oração, da celebração eucarística no final. Então, santuários, lugares significativos para a pessoa. Às vezes não necessita ser um santuário, eu vou a pé então para Aparecida ou para Trindade, né? E na realidade não somente, né? Pode ser um lugar que talvez da sua experiência religiosa primeira, né? Depende. Os santuários são para os peregrinos a procura das suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver em igreja as formas da oração cristã. Muito bem, vamos resumir o que nós estudamos até agora? O catecismo é muito bom que traz já esses resumos para nós, né? Na sua oração, a Igreja Peregrina associa-se à dos santos, cuja intercessão solicita. Então, pelo exemplo dos santos, nós vivemos, né? Podemos trazer para a nossa vida o diálogo, né? A oração, o diálogo com Deus. As diferentes espiritualidades cristãs participam na sua tradição viva da oração e são guias preciosos da vida espiritual. Então, as diferentes espiritualidades cristãs
né? Pode ser carmelita, jesuítica, franciscana, dominicana, né? A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Então, não é o catequista, é a família. Primeiro lugar. Se a família não fez isso bem, os catequistas podem ajudar essa criança, claro, né? Os ministros ordenados, a vida consagrada, a catequese, os grupos de oração, a direção espiritual prestam na igreja ajuda de oração, né? Ajuda na oração. Os lugares mais favoráveis para a oração são o oratório pessoal, nós falamos, o familiar, os mosteiros, santuário de peregrinação, sobretudo a igreja, que é o lugar próprio da oração litúrgica, também para a visita ao Santíssimo Sacramento, né? Para a comunidade paroquial e o lugar privilegiado da oração eucarística. Gente, muito bem, isso foi mais uma aula nossa e vamos assim continuar. Eu estou aqui morando no Panamá, então estou morando aqui perto do aeroporto, né? Então às vezes eu estou aqui gravando e o avião está passando aqui em cima de nós. Aí pode ser que tenha algum ruído, tá? Mas muito bem, obrigado por você ter ouvido e participado aqui, espero que tenha contribuído aí com sua vida de oração e vamos assim caminhar, né? Fazendo esse percurso, aprofundando a concepção, a vida de oração. Abraço, Deus te abençoe. Com Deus.